Nosso estudo de hoje é o capítulo 20 do livro Canais da Vida, tem por título Deus, Nosso Pai. A pedra sonha com a sensação de planta, a árvore aspira ao instinto animal, a fera vislumbra a inteligência, o selvagem candidata-se à luz da razão, o homem deseja para si o brilho do anjo, e o anjo entrevê a celeste escalada de posições que ainda lhe cabe atravessar no rumo da integração com a munificência divina. Seres em crescimento, tão distantes da sublimação quanto o orangotango ainda se encontra longe de nós, na insignificância de nossas aquisições e valores, qualquer definição de Deus nos escapa por insuficiência de percepção e compreensão. O verme, defrontado pela excelsitude da natureza, jamais conseguirá em sua condição penetrar as leis da botânica, e a ave pequenina, embora refletindo nas asas tenras o fulgor solar, não pode analisar os fenômenos da luz. Entretanto, o verme e a ave atendem às funções que lhes cabem na economia do mundo e evoluem dia a dia para mais altos recursos da forma no caminho do progresso constante. Seria temeridade de nossa parte desafiar a divina sabedoria com qualquer classificação de seus atributos. Espíritos humanos em desenvolvimento no corpo físico ou fora dele, não podemos trair a posição em que nos situamos, competindo-nos por agora não a veleidade de compreender o plano do universo, mas sim a obrigação de acatar-lhe os desígnios, abraçando o serviço que a lei nos reserva no campo de aperfeiçoamento que nos cabe lavrar. Ainda assim, se buscamos exata notícia do Criador, adotemos a de Cristo, que nos revelou na posição de nosso Pai que nos provê de recursos em todas as necessidades, e que se acurva amoroso e solícito na proteção a todas as criaturas. Nosso Pai que vela pela magnificência dos astros com a mesma ternura com que sustenta a lavra do subsolo. Em verdade, por agora, nossa inteligência é demasiado estreita para conter qualquer conceituação do infinito, cabendo-nos por bênção e honra o trabalho incessante no bem para a libertação e aprimoramento de nossas possibilidades virtuais. Pelo coração, no entanto, ser-nos-á possível buscar o exemplo de Jesus e sentir o Supremo Senhor por nosso Pai de sabedoria e misericórdia. Através do amor, a estrela comunica-se com o grão de areia, e se a gota do oceano não lhe pode medir a extensão e a grandeza, traz consigo na intimidade da própria estrutura o gosto característico do mar. Todas as vezes que a gente para ler o Evangelho de João, na conversa que tem entre Jesus e Nicodemos, quando Jesus, de maneira clara e direta, fala: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. E a gente tem acesso a textos como esse de hoje, que vem mostrando assim, no mineral, no animal, no vegetal. Aliás, a sequência é mineral, vegetal, animal. Aí, quando chega para o homem, ele começa pelo selvagem, para depois chegar no homem mais culto e caminhando para o anjo, e o anjo antevendo as etapas. Nisso ele está mostrando para a gente, além da evolução material, que ela acontece também, mas aí está mostrando a evolução espiritual. Porque a gente se surpreende quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, e o Leon Denis, por exemplo, tem aquela frase que coloca a gente para meditar, né? Que o espírito ele dorme no mineral, ele sonha no vegetal, ele desperta no animal, e que são nessas etapas que a gente vai, como se fosse um período de gestação, formando o que a gente chama de espírito, que somos nós. Nós passamos por todas essas etapas. E quando a gente chega agora, né, o Emmanuel fala que o verme não tem condição ainda de compreender, muito menos nós. Nós ainda arriscamos alguns atributos de Deus, alguns conceitos sobre Deus, e o Emmanuel nos pede, vamos ficar apenas com o conceito que Jesus, que é o nosso guia e modelo, é o nosso irmão maior, é o nosso salvador, chamem de o que quiser, mas é a nossa referência, ele simplesmente chama de nosso Pai, Pai Nosso. Quem é esse Pai Nosso? Ele nunca deixa, de forma alguma, ninguém desamparado em todo o universo. Tudo que está acontecendo dentro de uma lógica
E a gente fica pensando nisso tudo, né? Analisando a natureza, como o Emmanuel fez aqui com a gente, cada um tem o seu papel, cada um está desempenhando o seu papel. Qual está sendo o meu papel? E o Emmanuel vem chamar nossa atenção simplesmente para uma coisa. Ele vem falar para a gente que cabe agora a gente abraçar o serviço que a lei nos reserva no campo de aperfeiçoamento que nos cabe lavrar. Porque quanto mais a gente abraçar esse serviço, mais a gente vai estar exercitando e desenvolvendo e formando um ser mais evoluído a partir do que nós somos. Então ele vem falar para a gente que espíritos humanos em desenvolvimento, seja no corpo físico igual eu estou agora, ou seja fora dele, igual o Emmanuel estava quando escreveu esse livro, não podemos trair a posição em que nos situamos, competindo por agora, não a veleidade de querer compreender, não, o plano do universo, mas sim a obrigação de acatar-lhes os desígnios, porque as leis do universo a gente já consegue aprender, e Jesus deixou também de maneira bem clara para a gente, falando que todo o objetivo da nossa vida aqui na Terra é aprender e exercitar o amor, o respeito uns pelos outros, uns dando as mãos aos outros. Enquanto a gente estiver nesse torvelinho de disputas e de falta de perdão e essa beligerância toda, a gente não está conseguindo compreender ainda o papel de Deus e qual é o nosso papel no universo. Então o Emmanuel termina a lição aqui falando para a gente, através do amor, a estrela comunica-se com o grão de areia. Olha só que coisa espetacular para a gente começar a pensar. E se a gota do oceano ela não pode medir a extensão e a grandeza, ela traz consigo, na intimidade da própria estrutura, o gosto característico do mar. Isso aqui também, né, não é aquele princípio, né, de que nós somos parte de Deus, não. Mas nós somos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Quando no livro dos Espíritos fala lá para a gente como é que se parece o Espírito, fala com uma chama, um clarão, uma centelha etérea, a gente imagina Deus como sendo aquela luz infinita que a gente não tem condição de medir, e nós, essa chama, esse clarão, essa centelhazinha que está sendo criado, mas até nessa comparação da gota do oceano, né, com relação ao próprio mar, a gota do oceano não tem ainda a condição de trazer, de medir a extensão e a grandeza, mas o gosto característico do mar, essa gotinha pequenininha tem. Nós temos também a ideia de Deus dentro de nós, cada um dentro de nós. Então, independente da fé que cada um abrace, uma coisa a gente vai ter a certeza. Deus é o nosso Pai maior, não tem nada por aí acontecendo por acaso, como alguns pretendem dizer. É claro que a fé, ela pode, em alguns momentos, criar embaraços para o desenvolvimento material e intelectual do homem. Pode criar embaraços, assim como já criou durante muito tempo, principalmente na época em que se proibia qualquer reflexão de caráter científico, sob pena de você ser julgado pela Inquisição, como fora Galileu, como foram tantos outros aí. Tudo bem. A fé pode criar esse embaraço, mas nós estamos de uma maneira que agora a nossa fé, a doutrina espírita inaugurou a era da aliança da ciência com a religião, para que a gente consiga entender que tanto a ciência, as leis da ciência foram criadas por Deus, como as leis da religião foram criadas por Deus, uma não pode estar contradizendo a outra. Então, quando a gente começar a trazer tudo que for relacionado à fé para a razão, não ficar naquele campo só do achismo, começar a ficar naquele campo assim, não, eu quero provas para mim mesmo da realidade do mundo espiritual. Essas provas vão aparecer à medida que você começar a buscar. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e obtereis. São 3 sentençazinhas pequenininhas que estão no Evangelho. Mas uma coisa a gente vai ter certeza, né? Não cabe agora, nesse momento, a gente procurar entender Deus em toda a sua amplitude. Não cabe. A gente entra até num labirinto de sistemas que daqui a pouco a gente vai até entender de acordo com aquela música, né? Que não vai dar em nada do que eu pensava encontrar.
mas cabe a gente fazer o nosso papel, buscando a posição que a gente se encontra no universo e cumprir o nosso papel, o nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.